O quadro do Brasil revela, no início de 2023, uma peculiaridade. Aqui, provisoriamente, a escalada da extrema-direita foi estancada mediante a eleição, mediante a vitória do presidente Lula para o seu terceiro mandato. Eu poderia dizer que boa parte das lutadoras e lutadores progressistas de esquerda, boa parte dessa gente está feliz porque crê que foi vencido o dragão da extrema-direita e o dragão do horror social. Eu gostaria de alertar a todas e todos que me acompanham para o fato de que nós estamos ainda na mesma base que produziu o horror da extrema-direita e nós estamos tendo aqui um pequeno influxo dentro dessa mesma base. Então, é uma pequena água superficial em sentido contrário à correnteza do próprio rio. É isto que vivemos no presente momento. E, eventualmente, temos hoje no quadro do Brasil uma dificuldade a mais em face daquela que foi enfrentada pelo próprio presidente Lula nos seus 2 primeiros mandatos. Ele ganhou a eleição em 2002, começou o seu primeiro mandato em 2003. Ganhou a segunda eleição em 2006, começou seu segundo mandato em 2007. E logo em seguida, inclusive, fez sua sucessora, Dilma Rousseff, que se reelegeu e foi golpeada logo do primeiro para o segundo ano do seu segundo mandato. Pois bem, o que estou dizendo é que até as circunstâncias de agora não permitem sequer a ilusão que houve no início dos anos 2000, nos primeiros mandatos de Lula e também nos mandatos de Dilma Rousseff. Porque esta ilusão foi muito frequente naquele período e não pode sequer ser chamada para o quadro atual. Naquele momento não se tinha, por essa esquerda institucional do Brasil, uma leitura radical, crítica e concreta da realidade social brasileira. Era uma leitura, infelizmente, daquela que eu chamo de uma leitura institucionalista, que defendia as instituições capitalistas e burguesas e achava que essas instituições eram neutras e, portanto, politicamente iria se conseguir uma espécie de ganho provisório, uma negociação, um acordo para arrancar nacos do capital para dar para a classe trabalhadora e tudo ficaria bem nesses termos, que é, inclusive, um traquejo e um vício do sindicalismo. O sindicalismo não vai destruir o capitalista, ele vai arrancar um aumento salarial do capitalista para o trabalhador. E esse vício, quando foi levado ao governo, ele imaginou que o capitalismo veria esta negociação e aceitaria tranquilamente que a classe trabalhadora saísse de uma condição salarial X e aumentasse sua própria remuneração e ficaria tudo bem assim. Pois bem, o que estou dizendo é que essa ilusão dos anos 2000, ela foi rasgada violentamente com o golpe. Nada aconteceu que pudesse fazer um ganho contínuo e estrutural dentro do capital, dentro do capitalismo. Os capitalistas, na hora que não quiseram mais e na hora que puderam remanejar a esquerda do governo, assim o fizeram. E não é que tentaram só ao final. Já em 2006, com a chamada crise do mensalão, essa tentativa já existia. Então, quase nunca a esquerda viveu em paz. Ela só viveu em paz em 2003 porque a arrancada inicial do primeiro governo Lula, além de muitos elementos progressistas que havia nesse governo, a arrancada inicial foi a manutenção da política econômica neoliberal de Fernando Henrique Cardoso. Então, era Antônio Palocci e Henrique Meirelles, um no Ministério da Fazenda, o outro no Banco Central. Manutenção de todo um quadro neoliberal tal qual se apresentava ao tempo de Fernando Henrique Cardoso. Foi quando Lula desmobilizou um pouco esta base neoliberal que começa toda a crítica do capital ao próprio governo Lula. Pois bem, isto que ele tentou fazer naquele período, que foi, inclusive, de muito sucesso provisório, mas provisoriamente isto levou a algum êxito. O Brasil cresceu bastante, houve uma certa inclusão social. Nos anos 2000, no final dos anos 2000, da década de 2000, nós tivemos uma crise mundial e o Brasil passou relativamente incólume a essa crise. Lula chamou essa crise de marolinha e ele foi levando a economia do Brasil a uma situação até de pleno emprego. Dilma Rousseff, no seu primeiro mandato, administrou um país que tinha pleno emprego. Esta estrutura toda de sucesso parcial, tudo isso foi desmontado. Agora, o início do terceiro mandato de Lula busca, de algum modo, relembrar aquela que foi a base dos seus 2 primeiros mandatos e também dos 2 mandatos de Dilma Rousseff. Então,
Então busca rearticular setores da economia, busca tomar o BNDES como um fator de indução ao desenvolvimento econômico, busca fazer algum grau de inclusão social, eventualmente o aumento salarial para a classe trabalhadora. Todas estas são políticas tradicionais, inclusive, das esquerdas do Brasil. Pois bem, agora há uma dificuldade. Que dificuldade é essa? O esgarçamento institucional do país é maior. Nós tivemos o golpe de 2016. Os mecanismos, inclusive econômicos, às mãos do governo, à disposição do governo, são mecanismos menores. Na prática, a Petrobras foi saqueada e privatizada. Inclusive, refinarias foram dadas a preço de banana para o exterior e para burgueses do Brasil e do exterior. Então, nem política de preço da Petrobras se faz como se fazia antigamente. Ela tem menos margem de manobra. E por muitos outros setores nós temos um Estado ainda mais desmontado. O fato é que, nesta circunstância, o terceiro governo Lula manobrará de um modo ainda mais apertado nas margens de suas possibilidades em face daquele que foi o seu primeiro e o seu segundo governo. Portanto, o que estou aqui dizendo é que nós temos uma circunstância na qual provavelmente nós não veremos uma entrega de resultados econômicos e sociais tamanha como vimos antes. Já naquele momento, o capital mobilizou o povo de modo triste para perder esses próprios ganhos e conquistas. O povo não entendeu que estava perdendo esses direitos. O povo lutou em favor de apitos de instigação no plano moral. Então o povo lutava sob inspiração daqueles que o conduziam para o buraco, dizendo que essa luta era a favor de Deus, a favor da religião, a favor da moral, a favor da tradição, a favor do empreendimento, da meritocracia, coisas destas aí, mas o povo efetivamente foi levado para o buraco. E agora, se não houver uma entrega maiúscula econômica, provavelmente esse povo que já está muito mais instigado a avançar contra políticas progressistas, esse povo vai se levantar. Então, só resta ao governo atual do Brasil, o governo progressista atual do Brasil, uma hipótese. E esta hipótese é efetivamente não lutar apenas nas migalhas que o sistema lhes deixa dar. Portanto, é lutar para que nós consigamos socialmente uma altíssima conscientização da classe trabalhadora, das massas. É chegado o momento de não deixar a classe trabalhadora sendo instigada por aqueles que a levam ao buraco. Portanto, nós precisamos melhorar imediatamente as condições culturais do país. Nós precisamos politizar a nossa gente, a nossa população para o progressismo, para a transformação social. É preciso parar de deixar de dar nome aos bois e passar a nomear qual é o problema. É preciso dizer que o capitalismo é o problema, que a luta socialista é o horizonte que se espera para a transformação do mundo, sem o que o povo é refém das armadilhas ideológicas da direita, da extrema-direita e do capital. Então, ou mobilizamos o povo, ou aquilo que se vier a ganhar nos próximos anos será desmobilizado, será destruído mais rapidamente do que foi com o golpe de 2016, porque o povo já estava sendo instigado desde muito tempo antes contra estas conquistas progressistas. Eu diria que o quadro atual do Brasil não é só este, daqueles que leem a situação do momento presente dizendo que bom, deixamos a extrema-direita e passamos a ter um governo dito por essa gente normal. Eu diria que é o contrário. É preciso entender que as contradições ainda são mais agudas na atualidade e ou nós partimos para uma mudança estrutural do quadro social, essa mudança envolve economia, envolve, portanto, a reestatização dos preciosos bens que foram dados a preço de banana nas privatizações, desde Collor, Itamar e Fernando Henrique Cardoso, passando por Temer e Bolsonaro, ou investimos na reversão deste quadro econômico de horrores, ou investimos na reforma muito plena desta dominância militar do Brasil, da formação mesmo da classe militar, da subordinação militar brasileira aos interesses dos Estados Unidos, subordinação ideológica e mesmo de meios, de recursos, de aparatos, de maquinário militar, de indústria militar, ou mexemos em tudo isso, ou mexemos também nas instituições estatais, ou mobilizamos o povo, ou então, senhoras e senhores,
nós viveremos um quadro no qual, mais uma vez, será tentado um horizonte de reforma e este quadro será esgarçado na próxima esquina que se dobrar das contradições da sociedade capitalista. Eu diria que o momento atual, obviamente, é de felicidade por ter vencido eleitoralmente um quadro de horrores que se via e que se viu e que se mantém ainda parcialmente até hoje. Mas nós não podemos dizer que isto é suficiente. Isto é só uma espécie de limpeza de pó para começar todo um trabalho de transformação social. Então, o que vimos aqui é uma espécie de descascar do verniz, mas há um prédio inteiro a ser retrabalhado, transformado e reconfigurado. Nós estamos ainda numa etapa muito inicial e eu gostaria de dizer a quem me acompanha que tenha mentalidade, que tenha horizonte para se engajar em processos a partir dos quais nós possamos efetivamente transformar a realidade estrutural da nossa sociedade.